Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? A nossa aula hoje vai se tratar sobre a organização celular. Nesse aspecto, vamos abordar sobre os tipos de células quanto à estruturação. Então, nós iremos considerar as células procariontes, vamos abordar as células eucariontes, animais e vegetais. Então, após a vinheta, nós iremos abordar sobre essas características. Muito bem, pessoal, aqui a nossa aula, então, considerando, né, nós estamos chamando de aula 3, ok? Nós iremos considerar aqui as características gerais, revisando e também, para quem não estudou esse conteúdo, já é uma oportunidade para conhecer biologicamente a organização das células, tá? E nesse aspecto vamos abordar as estruturas morfológicas, as estruturas organoides e também as suas funções. Então vamos lá para o que interessa. Agora nós iremos abordar sobre, primeiramente aí, o que seria, né, esse nível de organização celular. Turma, existem os níveis de organização na natureza, tá? Existem esses níveis de organização na natureza. Por exemplo, nós temos os átomos que se reorganizam e formam moléculas. Essas moléculas se reorganizam e formam átomos. Deixa eu pegar aqui para vocês um apontador de laser. Então tá aqui. Átomos, tá? Esses átomos, buscando aí um conceito, seriam as menores estruturas formadoras da matéria. Então esses átomos formariam as moléculas. Moléculas, de forma bem simples, seria o quê? União de dois ou mais átomos. Essas moléculas vão se reestruturar na natureza e formar o quê? As células. Observe, a gente está apontando aqui esse laser para vocês. Então, as células. E é dessas células que nós iremos abordar, tá? Quanto à sua organização morfológica, se tem ou não presença de núcleo, e a presença de organoides, né, de forma mais simples ou mais complexas. Então, o que acontece? Essas células elas vão formar os tecidos. Tá? É claro que para cada especialização, função específica de uma célula, ela vai se organizar em um tecido. Tá? Esses tecidos vão fazer parte dos órgãos, por sua vez, os sistemas, tá? E aí nós temos os organismos. Então, aqui é uma estrutura que a gente chama de nível de organização celular. Tá? Se eu quiser continuar aqui, por exemplo, organismos, eu teria população, comunidade, ecossistema e biosfera. Então, esses últimos níveis que eu citei para vocês seriam os níveis ecológicos, porque são aqueles níveis estudados na área da ecologia, que fazem parte aí dessa hierarquia. Mas o que interessa para nós é conhecer, revisando aqui, os níveis de organização celular. Então, aqui eu contemplo aqueles níveis inorgânicos, ou seja, que eu não vou conter a presença do carbono, e eu vou ter também aqui os níveis orgânicos, onde eu vou apresentar em sua estrutura molecular principal a presença do carbono. Tá? Então, isso aqui é uma estruturação geral desse comportamento de organização celular. Vamos aqui para nosso próximo material. Bom, o que eu trouxe aqui, né? É importante nós termos uma referência da história da citologia, do marco histórico, como é que se deu isso. Então, nós vamos abordar aqui alguns cientistas, tá? Nesse caso aqui, fazendo uma referência principalmente da sua contribuição, a nível de pesquisa e a nível também citológico. Por quê? Porque foi áreas que envolvem aí a microscopia. Aqui no século XV, a primeira referência, né, que nós colocamos aqui foi de Girolamo Fracastoro. Ele desenvolveu aí no século XV, né,
realizou pesquisas sobre as doenças contagiosas. Então, qual foi a área que ele explorou? Aqui a área de germes, tá? Essa área de germes. Então, ele trouxe algumas contribuições relacionadas a essa parte, já com o intuito de estudar essas doenças para desenvolver medicações. Um outro cientista que a gente traz na referência do histórico, Hans Zacarias, aí no século XVI. A referência dele aí é desenvolvimento de técnicas para aperfeiçoar microscópicos. Então ele trabalhou muito com essa parte aí da óptica, produção de lente, microscópio, com o intuito de quê? De organizar, visualizar aí, né, justamente os micro-organismos, descobrir alguma relação aí sobre essas estruturas, tá? Aqui nós temos também, né, uma referência muito importante sobre Robert Hooke, tá? Aí já no século XVII, Hooke, vamos considerar aí a literatura aponta no contexto contemporâneo como o pai da citologia. Então foi que esse cientista, esse pesquisador realizou. Ele observou pedaços de casca de vegetal morto, que ele chamou de cortiça. Utilizou um microscópio simples, um microscópio muito rudimentar, feixe de vela, e com uma pequena lente, tá? Que ele desenvolveu, mas ele não conseguiu visualizar muita coisa nesse pedaço de vegetal, que ele chamou de cortiça. Bom, mas ele trouxe aí uma ideia, né? A célula, segundo Robert Hooke, seria um espaço vazio. Ele estudou essas visualizações em tecido de vegetal morto. Vamos pegar, por exemplo, o caule, né? Ele faz uma raspinha do caule e observa no microscópio. Então, ele visualizou um espaço vazio e ele trouxe aí já algumas ideias, inclusive por conta da morfologia do aspecto que ele observou da célula, né? Hexagonal, ele até fez uma comparação que a célula seria semelhante a um favo de mel, tá? Então vamos aqui para o nosso próximo contribuinte aqui nessa evolução da citologia. Vamos falar aqui de Lewinsohn, né? Anthony van Leeuwenhoek, século já 17. Então ele fez também trabalhos importantes na área de microscopia. Leeuwenhoek, ele estudou morfologicamente aí o aspecto celular, além dos movimentos, procurou visualizar as estruturas mais internas do citoplasma, procurou estudar também a parte do material genético. Então, quais foram as áreas de micro-organismos que ele realizou estudos, né? A gente cita aqui as algas, né? Protozoários, tá? As leveduras, né? Por exemplo, as leveduras aí, os fungos, bactérias, tá? E nesse sentido, né? Ele procurou formular algumas ideias, né? Ele trouxe aí um meio aí mais buscando, por exemplo, micro-organismos de água doce, né, de poças, trouxe aí infusões de pimenta, saliva, esperma. Então, ele desenvolveu diversas áreas dentro desse contexto, tá, pessoal? Agora nós temos aqui uma outra referência que a gente traz aqui, Schavan, ou Theodor Schavan. Bom, o que foi que esse cara aqui desenvolveu? Ele formulou a teoria celular, aqui já no século XIX. Qual a importância, então, dos trabalhos dele? O que trouxe aí para o nosso contexto? A teoria celular, ela foi proposta por Theodor Schavan, e o que ele considerou? Que todos os seres vivos são constituídos por células, tá? Então, isso foi muito importante considerar, porque quando você fala que um organismo é constituído por célula, tá? É importante ter uma relevância que ele só vai se originar de outro pré-existente, tá? E aí a gente entra em uma
partidas com relação aos vírus, porque os vírus não são constituídos por célula. Eles não possuem célula. Então, a gente atribui os vírus seres acelulares, quer dizer, que não possuem célula. Porém, os vírus, para eles garantir a sua vitalidade, eles precisam parasitar de forma obrigatória qualquer tipo de célula. Então, uma das características marcantes dos vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. É importante lembrar que eles não apresentam metabolismo próprio, são altamente mutantes. Tá? Então, eles precisam, para serem considerados, de fato, organismos que apresentam vitalidade, eles precisam, sim, estar dentro de uma célula. Se eles se encontrarem na natureza, como, por exemplo, na forma de um cristal, eles não apresentarão essa característica de um ser vivo. Tá? Mas a gente deixa aqui a referência sobre essa observação dos vírus, que é importante abordar aqui na nossa aula. Tá? Aqui nós temos, a gente traz aqui para vocês alguns modelos de microscopia. Tá? Primeiro aí o microscópio óptico, ele tem a capacidade de aumentar até 200 mil vezes, né, essa referência aí. É um microscópio comum de laboratório, ele é muito utilizado no nosso dia a dia, quando você se submete, por exemplo, a algum exame, é esse microscópio lá que os técnicos irão utilizar para, dependendo do que vai ser analisado, né, para realizar estudos, ou seja, investigação de larvas, investigação de fezes, por exemplo, algum tipo de parasita nas fezes, enfim. Além de investigação, por exemplo, na área de sangue, de urina. Aqui nós temos esse outro microscópio, o eletrônico, ele geralmente a gente encontra ele nas universidades de grande porte, né, que é um microscópio muito caro, ou então nos grandes laboratórios. Então, o microscópio eletrônico ele é muito potente, então ele tem aí a capacidade de ampliar até 100 milhões de vezes. Tá? Então, você pega ali o óptico só até, em média, 2.000 vezes. E o eletrônico, olha aí, 100 milhões de vezes. Então, isso dá uma relevância muito grande dentro da exploração citológica, dentro de se explorar essas estruturas aí celulares. Bom, vamos conhecer ou relembrar como que a gente classifica as células quanto ao tamanho. Então, quando eu preciso do apoio, do auxílio de um microscópio para, por exemplo, estudar as células, a gente chama de, no caso, microscópicas. Por quê? Porque eu preciso de um auxílio óptico para visualizar as células. Mas se eu consigo visualizar essas células a olho nu, a gente chama de macroscópica. Então, qual que é uma célula macroscópica? A gente colocou aqui a gema do ovo, tá? Então, aqui eu consigo visualizar a célula dessa gema macroscópica. E aquilo que eu não consigo visualizar a olho nu, microscópico. Só para a gente diferenciar esses dois aí, bem tranquilo. Agora, a organização celular com relação à quantidade de células. Bom, os organismos mais simples, por exemplo, procariontes, citando aqui, mas eu tenho, por exemplo, procariontes, cianobactérias, cianofícias, esses organismos que apresentam morfologicamente uma única célula, eu chamo de unicelulares. Tá? Eles têm um ciclo vital mais rápido, geralmente possuem reprodução assexuada, tá? E tem pouca variabilidade genética. Então, aqui nós temos a caracterização desses organismos unicelulares. São aqueles formados por uma única célula. Então, se essa célula deixa de desempenhar funções, esse organismo ele acaba morrendo. Já os pluricelulares, também chamados de multicelulares, tá? São aqueles que apresentam várias ou milhares de células, tá? Tem um ciclo vital muito mais evoluído. Aqui nós temos, por exemplo, animais, as plantas, são representantes aqui dos multicelulares ou pluricelulares, tudo bem? Quanto ao tipo morfológico, nós temos em relação às células, a gente traz aqui para vocês alguns exemplos de células discoides, tá? Aqui de células esféricas e de células nervosas, tá? Chamada aqui de estreladas, tá? Então, aqui são alguns exemplos
de acordo com a especialização de cada uma, ela desempenha funções importantes e vitais, tá? Mas aqui é só para a gente conhecer como que elas são chamadas. De acordo com a morfologia, ela recebe o nome, tá? Todas as células, assim como os seus organoides ou organelas, desempenham funções importantíssimas, vitais para garantir a vida. Nós trouxemos aqui também uma estrutura de separação desses seres. Então, aqui os acelulares, tá? Tá aqui os acelulares. Quem seriam eles? Os vírus, então estão separadinhos aqui, tá? Falamos deles. E os celulares, aqueles organismos que vão apresentar basicamente, no caso, mesmo que seja uma célula, um organismo mais simples, mas ele vai apresentar essas estruturas gerais. Por exemplo, aqui, se a gente for fazer a referência de um procarionte, né, uma bactéria, ela apresenta a membrana plasmática, ela vai ter um citoplasma, ela vai ter um material genético e ela vai ter a presença dos ribossomos. Essa organização que nós colocamos aqui, basicamente, ela está presente em todos os tipos de células. Tá? Acontece que existem células mais sofisticadas que vão apresentar mais envoltórios aí em seu aspecto citológico, tá? Mas, assim, basicamente, todas as células são formadas elas vão apresentar a membrana, o citoplasma, tá? E um núcleo disperso. Por exemplo, se eu falei aqui se eu referenciei aqui as bactérias, os procariontes, esses tipos de células não apresentam um núcleo bem organizado. Na verdade, algumas literaturas colocam que nem apresenta núcleo, mas vamos dizer que apresenta uma estrutura assim bem desorganizada nuclear, tá? Uma espécie de núcleo desorganizado, porque o material genético vai estar lá no citoplasma disperso. Agora é interessante a gente fazer uma referência aqui para o organoide dos ribossomos, que é a única organela que está presente em todos os tipos de células. Isso é importante a gente relembrar aqui. Aí eu tenho ribossomos presentes nas células procariontes, que são as células mais simples. O que são células procariontes? Os representantes das bactérias. Eu tenho ribossomos presentes em células animais e também em vegetais. Então, essa organela, os ribossomos, que tem uma função de síntese proteica, né, para a célula, para garantir aí a energia, ela está presente em todos os tipos de célula. Tá? Então, por isso que a gente está fazendo uma referência aí. Por exemplo, se falasse os cloroplastos, cloroplastos vai estar específico aí de células vegetais, por exemplo. Então, por isso que eu estou colocando aqui esses ribossomos como uma referência importante. Não esqueçam aí disso, tá? Aqui uma outra estrutura para a gente caracterizar. Se você for observar aí, nós temos a célula, e quanto à presença ou não de núcleo, ela pode ser chamada aí de procarionte, tá? Ou seja, ela não vai ter um núcleo organizado, não tem a presença de carioteca, que é uma membrana porosa que envolta o núcleo e protege o material genético. Então, as células sem carioteca são do grupo aí dos procariontes. Como nós já falamos, os moneras. Monera é um reino que representa, por exemplo, bactérias. E mais abaixo eu tenho aquelas células mais sofisticadas, mais organizadas, que eu chamo de eucarionte. Elas vão apresentar a carioteca. Então, nós temos aí o reino protista, por exemplo, representante aí protozoários. Eu tenho o reino fungi, onde eu encontro os fungos. O reino vegetal, também chamado de reino metáfita, que são as plantas. E, por último, aí o reino animal, né? Onde eu vou encontrar aí diversos tipos de animais principalmente aí no estudo da zoologia. Então, eu tenho essa organização dessa forma, quanto à presença ou não da carioteca. Aqui na sequência eu trago para vocês um aspecto morfológico de um procarionte. Então, o que ele apresenta? Ele tem aqui um citoplasma, tá? Ele tem nesse citoplasma a presença de ribossomos. Esses ribossomos é uma organela importante para essa célula porque ela vai produzir energia, que nós chamamos de síntese de proteína. Existe um material genético
bem bagunçado aqui, disperso, tá? No citoplasma, nessa parte aqui aquosa. Tem uma membrana plasmática em volta que protege essa estrutura, e alguns mecanismos de locomoção, né? Um flagelo e alguns cílios. Então, essa é uma estrutura morfológica de uma célula procarionte, tá? Sendo representada aqui por uma bactéria. Tá? Passando aqui mais um outro modelo, a gente traz para você um desenho de uma célula eucarionte. Então, olha aqui a presença da carioteca, essa estrutura aqui é bem destacada, e a gente observa que a carioteca ela é uma membrana toda porosa que vai proteger o material genético, está aqui no núcleo, tá? E ela tem esse núcleo bem organizado, ela vai ter aderido no seu núcleo, né, as organelas, por exemplo, eu tenho os retículos endoplasmático liso, os retículos endoplasmático rugoso, aqui eu vou ter presença de ribossomos também, eu vou ter presença de mitocôndrias, eu vou ter organelas do tipo, por exemplo, lisossomos. Então é uma célula mais evoluída, mais complexa, presente, tá, nos animais. E as células eucarionte também ela está presente nos vegetais, só que vamos ver aqui um modelo dessa célula para o grupo dos vegetais. Então está aqui, né, já no grupo dos vegetais, também uma célula eucarionte, mas com algumas particularidades, tá? Morfologicamente, também a nível de organoides, a gente tem aqui a presença dos vacúolos, cloroplastos, tá? E dentre outras estruturas que vão desempenhar as funções vitais para essas células. Acontece que quando a gente diferencia, por exemplo, um modelo de célula mais simples, que são os procariontes, não vão apresentar um material genético protegido por uma carioteca. Então, sem carioteca, tá? E as células eucariontes vão apresentar essa carioteca. Então, a gente tem aí essa diferenciação, além de outras funções importantes e também em relação à quantidade de organelas citoplasmáticas. É bom lembrar que todas as organelas desempenham importantíssimas funções, não existe nenhuma organela paradinha, desocupada, todas são importantes para garantir a vitalidade metabólica das células para que essas reações químicas sempre ocorram. Bom, e aqui a gente traz nessa parte, já que nós falamos de membrana plasmática, tá? Uma particularidade aí, detalhe dessa membrana, e ela que vai garantir aí o funcionamento da célula com relação às barreiras, ela vai controlar tudo que entra e tudo que sai. E aí vamos falar um pouquinho sobre esse mecanismo, tá? A membrana plasmática ela tem estruturas importantes que vão desempenhar para a célula, tá? Também uma característica de vitalidade, além do aspecto metabólico, do transporte de sais minerais, os íons, enfim. Aqui é só para mostrar uma particularidade, tá, da membrana, uma ampliação dessa membrana plasmática aí nas células. Aqui, imagine, né, você tem um citoplasma, e um detalhe aqui desse citoplasma, a gente tem então uma ampliação dessa membrana. Então você encontra aqui toda uma especialização de estruturas que vão fazer com que a célula trabalhe funcionando como uma barreira, controlando aquilo que entra e aquilo que sai, a nível por exemplo, de substâncias iônicas. Então, essas características das membranas celular, aqui só alguns tópicos da nossa aula para enfocar a permeabilidade seletiva, né? Mas a gente traz aqui, por exemplo, a importância do transporte passivo. Esse transporte passivo, a membrana trabalha com a entrada e saída de substâncias. Então, aqui nesse transporte passivo, é um mecanismo osmótico que não tem gasto de energia. Aí eu tenho aqui o transporte ativo, a célula vai precisar gastar uma energia para realizar esse meio iônico, tá? E a osmose, ela vai fazer o controle do que entra e do que sai numa célula, o controle osmótico, garantindo aí todos esses fluidos, né? Para transporte de íons, enfim,
garantindo aí uma vitalidade para a célula e controlando, tá, as substâncias, controlando, fazendo um controle osmótico. Imagine aí uma alfândega, né? Nessa alfândega ela vai controlar as pessoas que entram, que saem, uma barreira. Então a membrana plasmática ela faz esse controle, tá? E dependendo do que for entrar, ela pode ser de característica de transporte passivo ou ativo. Então a gente pode colocar, por exemplo, os íons, né? Os íons, os sais minerais. Então ela trabalha muito nesse aspecto, tá, pessoal? Vamos aqui então para a nossa finalização. Vocês que estão nesse processo aí da aula, no caso os alunos, vão receber um estudo dirigido para responder à atividade. Tá? Então é importante que vocês assistem com calma esse vídeo e além disso, tá? Que façam as anotações e durante a que vocês estiverem respondendo a atividade, vocês fiquem à vontade para fazer novas pesquisas, para buscar mais informações, mais conceitos. Tá? Então, galera, muito obrigado. A gente finaliza aqui. Espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição no PV, tá? Estou à disposição dos alunos que estão nesse programa aqui da SEDUC e até as nossas próximas aulas. Tchau, tchau.